assim que as políticas públicas racionais e partindo do princípio democrático, de que um país democrático, você pode ter desemprego, você tem problemas. Agora, não pode ter fome. Em democracia, fome é inadmissível. Em democracia, fome é inadmissível. Para mim, em democracia, fora de democracia, fome é inadmissível, né? Mas como é que a gente corrige o problema da fome, né? Porque às vezes, essa palavra, ela se perdeu, acho que ao longo do tempo, né? Porque tem muita gente que tem acesso à comida, e aí aplaca a fome, só que não tem acesso à comida de qualidade. O que acontece? Piora a qualidade de vida, piora o perfil de saúde, aumenta as doenças, aumenta os problemas metabólicos, né? E prejudica muito a expectativa de vida. Então não é só uma questão de fome, é uma questão de acesso a alimentos de qualidade. Aí sim, eu concordo, né? Só de resolver a fome, por exemplo, o Burlog, né, que foi lá pro México para poder cultivar uns trigos, né, que gigantes, aqueles trigos mutantes assim, porque o trigo ele sempre foi pequenininho, e ele conseguiu cultivar um mutante gigante assim. Tem lá no documentário dos Supernutridos, né, Trigo Moderno, depois dá uma olhada lá nos Supernutridos. E que, ok, ele tava ali tentando resolver o problema da fome. Como? Cultivando trigo, espalhando trigo para a população. Isso resolve o problema da fome? Resolve. Resolve o problema de saúde e segurança alimentar? Não. Não, porque só alimentos de qualidade fazem isso. Enfim. Fome é uma coisa que só acontece com governos obscurantistas ou totalitários. Em democracia, não é admissível ter fome. E foi o que aconteceu entre nós. Mas em governos totalitários é admissível ter fome, né? Eu não quero entrar em política ou geopolítica, qualquer coisa que eu valha, mas né, ficou estranha, né, a frase. Como democracia não pode, mas em governos totalitários então pode. Tão logo a democracia foi restaurada, em um ano e pouco, a gente saiu do mapa da fome. E aí os dados mostram o quê? Que mesmo entre os 20% mais pobres da população, é mínima a proporção daqueles que têm déficit proteico. Então pronto, gente. Ele tá falando de déficit proteico, mas ok, mas ele tinha falado que tinha que resolver o problema do déficit calórico, então, pelas palavras dele, foi resolvido, não foi? E aí, como é que resolve? E foi resolvido o déficit calórico, mas não foi resolvido o problema de saúde e nem de segurança alimentar. Resolve como? Né? Então, o debate não é sobre proteína, o debate é sobre acesso a alimentos de qualidade. Se por acaso tiver mais algum ponto desse podcast que você queira que eu comente, né, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu não achei um bom bate-papo, assim, eu achei que estava indo por uma linha que efetivamente não é que nem eu não concorde, que às vezes eu não concordo, mas vem por uma linha que faz sentido, então convido a gente à reflexão, não é o caso aqui. Vem várias informações aqui um pouco embaralhadas, um pouco conflitivas até, né, que foi o caso lá das proteínas industrializadas e tudo mais, e meta de frutas e vegetais, que meta que é essa? Então eu não achei que foi um debate engrandecedor, e que aliás nem foi um debate, né? Foi 3 pessoas ali que concordam entre si, que estão ali nós reforçando aquilo que elas mesmas concordam, né? Não tem nenhum tipo de revelação ali nesse podcast, sinceramente. De novo, nada contra, né? As pessoas que estão ali, discordo delas, tá? Nesse assunto, mas eu quero que elas sigam fazendo o trabalho delas, que eu acho que cada um fazendo o seu trabalho, por mais que eles sejam conflitantes, no final o debate, né, o debate sério, ele é o que mais traz benefício, né, em termos de informação, quando o debate ele é feito num nível adequado, sem apelo à autoridade, só com informações técnicas, com reflexões importantes, com base na realidade. Isso é que é importante, né, no final das contas.